Hello, hello, good evening, good morning, or good afternoon, how you doing? Ezequias Lourenço, seu amigo de todas as quintas à noite, a partir aqui de São Paulo, com o seu, meu, nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, aqui direto dos estúdios da NSTV. Pessoal, são 20 horas e 29 minutos, nós temos um tema fantástico. Eu li este livro quando eu era ainda um adolescente, não faz muito tempo não, viu? Não faz muito tempo. Um livro fantástico de um escritor chamado Franz Kafka. A Metamorfose. Fantástico livro. Na época eu não entendi muito. E hoje, relendo esse livro, a gente percebe a atualidade. Por isso que ele é um dos clássicos mundiais, um dos livros mais lidos no mundo e mais executados e mais debatidos nos centros acadêmicos. Nós vamos fazer aqui uma análise da vida prática sob um pano de fundo filosófico cristão, com base nessa literatura fantástica. Franz Kafka, um judeu do Império Austro-Húngaro que escreveu em alemão. Escreveu em alemão e deixou este legado para a humanidade. Nós vamos trabalhar o tema desumanidades. Olha que coisa! Desumanidades. Você que está aí ouvindo este áudio pelo podcast, você que está aí assistindo de alguma forma no seu horário de almoço ou indo trabalhar, toma cuidado aí no trânsito, viu? Você com certeza vai se identificar com alguns aspectos das desumanidades que Franz Kafka já falava naquela época, na época de sua vida ali, nos idos de 1900, já do século XX, né? E é tão atual que isso, eu e você, nós passamos por isso na nossa realidade, principalmente nas grandes cidades. Pessoal, eu quero ler aqui um texto das Sagradas Escrituras. Peço que você aí preste atenção, por favor. Se você estiver tranquilo no seu lugar aí, na sua casa, não sei onde você está agora, no seu trabalho, por gentileza, abra a sua Bíblia na carta do escritor aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim, 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Ele continua, né? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé de Deus, que Ele repartiu com cada um de vocês. Mas eu quero me ater a esse versículo sobre a transformação. O título da obra que nós vamos apreciar aqui é Metamorfose, né? Daí vem também a palavra, um correlativo aí, metanoia. E esta obra foi uma novela, né? De Franz Kafka. Ele era contista, romancista e escreveu essa novela, que me parece que me consta é a única novela que ele escreve. A novela é um gênero literário, que ele é um pouco maior que um conto, mas não chega a ser do tamanho de um romance. Então é ali um meio termo, né? E trouxe algo fantástico, fantástico. Vamos falar um pouquinho sobre Franz Kafka, né? Franz Kafka, ele viveu aí na época antes da Segunda Guerra, né? Passou também pelo momento da Primeira Guerra Mundial e era de uma família judaica, ele era judeu, do Império Austro-Húngaro, mas ele falava alemão, tanto é que ele escreve todos os seus livros em alemão, né? Me parece que a comunicação dele era muito mais em alemão. Ele perde 2 irmãos quando era muito novo, né? E as 3 irmãs dele são mortas depois, futuramente, nos campos de concentração de Hitler. Não sei se foi o campo de Auschwitz, né, mas de qualquer forma haviam vários campos de concentração que a Alemanha nazista havia estabelecido em várias regiões. E ele acaba, ainda em vida, sendo uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, né? O pai era muito rígido, o pai era um comerciante, a história diz que era um homem muito rígido, ganancioso, e o criou com muita rigidez e rispidez a ponto disso refletir na sua própria vida, e ele traz traços dessa reflexão, né, dessa criação que ele teve nas suas obras, né? E esta obra
também que estamos analisando, né, a metamorfose, não seria diferente, né? Nós vamos começar a analisar um pouco mais aprofundadamente daqui a pouco. Então o que acontece? Esse moço, ele também sofreu, morreu cedo, com 41 anos, 41, 42. Ele tinha uma doença que o impedia, né? Ele era tuberculoso e ele impedia de comer, né? Chega uma hora que ele acaba falecendo porque não conseguia comer. Mas mesmo no leito de morte ele escrevia, e escreveu a sua última obra sobre um homem, né, que resolveu fazer jejum e não comer, né? Então ele sempre trabalhava assuntos do lado mais sombrio da sociedade, do lado de desapego, do lado criterioso da sociedade, no sentido de você discriminar, de você isolar as pessoas, o lado mais melancólico da sociedade. E diferentemente de vários escritores, ele já chega com o assunto e ele já mostra o ápice da história logo no início, né? Ele não faz aquele romance, ou faz aquela, como diz, aquela hora e vai querendo levar o autor, no caso, desculpem, o leitor a entender o assunto numa lógica, né? Ele não faz aquele preâmbulo, não faz nada disso. Ele já chega, começa a sua obra, geralmente ele começa suas obras no clímax, né? Que é uma quebra de paradigma também aí, se você for fazer uma análise sócio-histórica dos escritores. Enquanto isso, quero mandar aqui um abraço para Edelice Souza, para Josilma Ribeiro e mais outras pessoas que daqui a pouco o nosso técnico vai rolar a imagem ali para a gente poder ver e mandar um abraço para você. Bom, gente, nós vamos agora fazer, vou falar um pouquinho ainda do Franz Kafka, algumas curiosidades. Ele não queria que as suas obras fossem escritas, né? Um rapaz que era amigo dele, que aliás ele não se dava muito bem com a família, então ele passou a ter muita amizade com essa pessoa, e essa pessoa esteve com ele até a morte, e ele falou assim: olha, não quero que escreva as minhas obras. E ele em vida já havia meio que queimado cerca de 90% de suas obras. Mas só que o seu amigo acompanhou a sua história e viu o quão era bela, né? O quão potencial tinha aquela história ou aquelas histórias. E ele falou assim: não, eu não vou atender o pedido, o desejo do Franz Kafka, eu vou publicar. Ele fez uma das melhores coisas. Eu, quando li esse livro, quando era adolescente, eu entendi, achei razoável, né? Algumas coisas não entendi, eu confesso, mas depois, agora fazendo uma releitura, era um menino que era além do seu tempo. Assim, o tema é sempre atual, os temas são sempre atuais, né? Porque ele fala mais da condição humana, da burocracia também do Estado em lidar com as pessoas, né? As pessoas apenas como um número. Fala sobre a desumanidade de um modo geral, né? E é o tema da nossa reflexão neste dia de hoje. Muito bem, ele morre na Áustria em 1924, né? Ele nasce na República Tcheca em 1883, morre em junho, nasce no mês de julho, né? E ele era um escritor, romancista, contista, e nesse caso aí, por esta obra, ele posso chamá-lo também de novelista. Vamos ao próximo slide. Nós temos aí a foto dele, né? E atrás dele um inseto que não dá para perceber muito bem o que é. Aliás, na sua própria obra não se fala que tipo de inseto que era. E tem vários livros ali, dentre eles O Processo e O Castelo, que me chamam a atenção, né? Ambos os personagens nesses livros, tanto O Processo quanto O Castelo, chama-se K, né? Talvez K de Kafka, talvez ele fosse o alter ego desses próprios personagens, desde a metamorfose, passando pelo Processo, passando pelo O Castelo. Alguns críticos dizem que ele mesmo seria o alter ego, ou seja, estaria falando de um personagem que ele vivia na pele e por vezes ele seria aquela própria pessoa. Então, O Processo e O Castelo são livros que também vão falar nessa perspectiva vamos colocar um termo que talvez se ele tivesse vivo ele me criticaria, né?
o judiamento, né? O judiamento das pessoas, ou seja, o sofrimento, o quão cruel, né? O Estado com a sua burocracia era, né? E sempre é, né? Com as pessoas. No processo, fala da vida de um banqueiro que ele recebe uma intimação e que está sendo processado, ele não sabe qual era o crime. E aí ele começa uma longa batalha, né? Uma pessoa bem de vida começa uma longa batalha para poder provar que não cometeu nenhum crime. E aí ele deveria provar uma coisa que ele não fez, ou seja, uma total incongruência, um total paradoxo, mas a obra gira em torno disso aí também. O Castelo eu não cheguei a dar uma lida, mas eu até vou ler, né, confesso, mas é uma obra fantástica também, né? Assim, eu dei uma lida no resumo, né? Mas assim, vai seguir essa mesma vibe, né? Esse mesmo caminho, essa mesma trilha. Muito bem. Vamos agora falar um pouco da obra, né? Vamos lá? A obra em apreço aqui, A Metamorfose. Você está vendo aí uma capa de um livro, né? Franz Kafka, A Metamorfose. E você tem aí vários besouros diferenciados. Tal como na palavra das Escrituras Sagradas, as Escrituras dos Hebreus e dos cristãos, tal qual você não sabe qual foi o peixe que engoliu Jonas, o profeta. Alguns dizem que foi uma baleia, outros dizem que foi um grande peixe, poderia ser um peixe muito maior que a baleia, que hoje existem documentários que mostram que já existem, ou pelo menos existiram em muito maior número, peixes, né? Animais aquáticos muito maiores do que a baleia. Mas, enfim, as escrituras dizem que Jonas foi engolido pelo grande peixe e foi depois vomitado na praia, né? Então, tal qual o enigma, né, a incógnita de qual seria esse peixe, que tipo de peixe seria, não se sabe também que tipo de besouro ou inseto, vamos dizer assim, que tipo de inseto teria se transformado o personagem, né, o personagem desta obra aí de Franz Kafka. A história mostra e fala sobre um caixeiro viajante. Caixeiro viajante era a profissão, né, deste menino, que ele acaba sendo o arrimo da família, sendo a pessoa que sustenta a família, né, o pai, duas irmãs e a mãe. Então os pais não trabalhavam, pelo menos o pai não trabalhava mais, a mãe sempre do lar e as irmãs sempre em casa, e ele trabalhava, viajava, possivelmente ficava em hotéis de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país, e ele ganhava muito bem e ele sustentava muito bem a sua família. Chega um momento que esta pessoa, ele acaba acordando. E quando ele vai tentar levantar da cama, ele não consegue levantar da cama. Normalmente, de algum momento ele passa a perceber que suas pernas não são as mesmas, seus braços não são os mesmos, e até o seu próprio cheiro ele acaba não aguentando. Aí ele percebe que ele se transformou em um inseto. E este inseto está incerto, porque não se fala. O escritor talvez tenha feito isso propositalmente, para que nós possamos fazer aí uma analogia, né, com que tipo de coisa asquerosa, com que tipo de coisa não digestiva, né, indigesta, teria se transformado o nosso personagem. E aí fazer essa parábola com a nossa própria, aquilo que nos causa arrepio, aquilo que nos causa nojo. Imagina se de repente eu e você acordássemos, por exemplo, se você não gosta de um animal, por exemplo, de um cachorro, acordássemos como um cachorro. Se você não gosta de gato, acordássemos como se fôssemos um gato ou um rato, ou uma barata mesmo. Alguns dizem que foi uma barata ou um inseto, né? Mas a gente não sabe, não se tem essa conclusão. Pelo menos no original alemão, onde ele escreve
A obra não diz qual inseto que era. Então, aquele menino que estava sendo cortejado, honrado pela sociedade, pelos amigos, que tomavam drink, que saía um pouco o momento que tinha, que sempre estava sendo esperado em casa pela mãe, pelo pai, pelas irmãs, trazendo dinheiro, trazendo alimentação, trocando os móveis da casa, pagando as contas, de repente, quem sabe, levando a família para fazer uma viagem, né, de férias. Ele agora estava totalmente diferente. A família, ao levantar para tomar café, percebe que ele não sai. Que ele não sai como de costume todos os dias naquele horário, como um bom trabalhador ele sairia. Pergunta-se o que acontece. Eles vão ao quarto, percebem que ele está diferente, chega na cama, eles tomam um susto. Não era mais uma pessoa, era um inseto. Sentiu tanta falta o chefe que pessoalmente foi até a casa dele. Então ele deveria ser um funcionário muito importante. Chegando lá, quando ele entra no quarto, ele vê aquela coisa, ele sai correndo e nunca mais volta, sai correndo de escada abaixo. Então tudo isso foi causando impressões, causando provocações de sentimentos na vida do nosso personagem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês neste momento, né? Como que será que as pessoas olham para você, olham para a gente? E a partir de que momento essas pessoas vão mudar o olhar, mudar a visão que ela tem sobre você? Uma outra pergunta, como você olha para si mesmo, né? Quando ele tenta levantar, ele não percebe a princípio, porque ele está pensando, as suas faculdades mentais estão boas, estão no lugar, mas de repente percebe que quando ele olha no espelho, ele não é mais uma pessoa, né? Então, até que ponto nós percebemos que somos seres humanos e até que ponto, ou a partir de que ponto, nós percebemos que estamos perdendo a humanidade? Será que a nossa humanidade, o exercício de nossa humanidade, depende só da gente ou depende de uma correlação com toda uma comunidade, da interação com toda a comunidade, né? São questões, né, que a gente tem que levantar. Como que está o seu estilo de vida? Você está sedentário, está muito ativo? Você está tendo tempo para um drink com um amigo, um café com um irmão? Você está tendo tempo para um bom papo? Você está tendo tempo para ler um bom livro, assistir um bom filme, para um passeio, para um lazer, para um momento de reflexão, de oração, para, enfim, conversar com os seus pais, com os seus filhos? Como que está a sua vida? Você está exercendo a humanidade? Ou você é apenas um produto do sistema, né? Ou eu sou apenas um produto do sistema? Falando isso em meio a uma selva de pedra, né? Essas grandes capitais nas quais, pelo menos eu faço parte aqui, eu acredito que a maioria das pessoas que ouvem a gente agora vive num lugar movimentado, agitado, com muita cobrança, né? Em que não se tem tempo para respirar, com muito estresse, pessoas com problemas psicossomáticos, problemas psicológicos. E aí? Desumanidades. Será que nós estamos exercendo a nossa humanidade ou apenas somos mais um número do CPF, de RG, ou um número de um vendedor? Quando você está numa loja, eles não chamam o vendedor pelo nome. Já percebeu, Nani? Ele chama pelo número. Ô, 23, 25, não vou falar 24 aqui não, viu? Ô, 46, estou te chamando aqui. Muito bem, 20 horas e 53 minutos, você está assistindo, ouvindo o nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, que tem como objetivo trazer o conhecimento como ferramenta para uma análise, uma autoanálise, uma análise da sociedade, sob a perspectiva cristã, também humanista, né, fazendo aí esse paralelo teológico e filosófico com base nas literaturas dos grandes pensadores. O objetivo desse programa também é fazer debates, entrevistas, né, entretenimento e uma boa música para você. Lembrando que daqui a algum tempo vamos começar a trabalhar aulas de inglês, ok? Gente, vamos lá. Nós vamos aqui falar do primeiro tópico, né, que nós vamos discutir.
no livro Metamorfose. Mas antes quero mandar um abraço para Lucimar, Josilma, Denis, Edelice, Ayrton Soares Pontes, está como Ayrtinho, é amigo desde a infância, Deus abençoe. Marlene Simplício, você é uma bênção, te amo em Cristo, doutor Ezequias. É nóis, hein? Deus abençoe você também, Ayrton. Grande abraço. Pessoal, então veja só, vamos falar aqui um assunto, são 4 assuntos no caso, que eu acabei separando aqui para discutir o tópico desumanidades. Estudos. Né? Vivemos numa sociedade que demanda conhecimento e tem esse filão do mercado aí, em que há cursos e mais cursos, graduações, pós-graduações, e à medida que o mundo vai se complicando ainda mais, né, vai se desenrolando, se desenvolvendo, pessoas vão ampliando campos de conhecimento, universidades vão criando currículos, né, e tornando eles aí acadêmicos, a fim de que você, pegando um canudo, você já possa atuar na sociedade e atuar nos grandes empreendimentos, nas grandes empresas, ou até mesmo na sua carreira solo. Né? Então, a nossa sociedade demanda muito estudo, muito conhecimento, e esse fator pandêmico, o fator da pandemia, só veio provar isso. Se você não estiver alinhado aos conhecimentos que o mundo demanda, você está marginalizado. E vai ficar cada vez mais difícil para algumas pessoas aí que não se debruçarem em conhecimentos de situações específicas. É claro que é bom sermos generalistas em algumas coisas, mas temos que ter aí alguma formação específica para atuarmos. Mas o problema é quando isso consome a gente, o problema é quando isso chega a ser um meio por si só, né, um fim em si só, e acaba consumindo aí o seu tempo, né, consumindo aí a sua paciência, consumindo aí a sua vida, né, comprometendo a sua vida ao ponto de você perder a sua humanidade. Não que seja proibido nenhuma das coisas que eu vou falar aqui, a começar pelos estudos, mas é necessário sabermos lidar com tudo isso. Né? Nós vemos aqui realidades, jovens, adolescentes, que não têm tempo para respirar, não tem tempo para si mesmo, nem para comer direito, nem para sair com os amigos, para socializar. É claro que num contexto favorável, que não é este o momento, né, que nós estamos vivendo. Lembrando que estamos vivendo um momento de pandemia mundial, em que as pessoas estão enclausuradas aí por ordem do governo, mas aos poucos as coisas estão voltando à normalidade. O pessoal chama do novo normal, né? Mas sabemos que o estudo é importante, mas temos que tomar alguns cuidados para que nós não possamos parecer tão profundos em certas situações e sermos ridicularizados ou até ridicularizarmos as pessoas por conta do conhecimento que temos, né, e nos tornarmos antissociais e por si só, né, por isso já não humano, né? Porque a humanidade, ela passeia pelas incertezas, pelas inconstâncias, pelo saber, pelo não saber, pelo ser, pela dúvida em não ser, e por aí vai. Então, se nós nos compararmos ou nos nivelarmos, né, ao nosso próximo, reconhecermos o nosso próximo como superior a nós, eu acho que esse é o melhor caminho. E até as próprias escrituras dizem, né, você precisa admitir que o seu companheiro, o seu colega de trabalho, o seu amigo, o seu vizinho, o seu filho, o seu irmão na sua comunidade, ele é melhor do que você. Porque aí sempre você vai ter o que aprender, né? Vitor Hugo, né, ele disse assim que ninguém passa por alguém se não deixar um pouco de si. Né? Nós sempre aprendemos um pouco, né? E com outras pessoas, por mais que saibamos de algumas coisas. Até o próprio Walt Disney disse, né, que ninguém é velho demais para não aprender alguma coisa e nem novo demais para que não possa ensinar. Então temos que tomar muito cuidado com a aquisição do conhecimento nessa sociedade globalizada, dessa modernidade líquida que tanto exige da gente. Porque eu particularmente, quando era bem novo, né, mais novo do que sou, mas bem mais novo,
Estava fazendo teologia, depois eu parei o bacharel, fui fazer letras, me formei, graças a Deus, e não tinha um certo discernimento com relação ao conhecimento. Isso foi muito ruim, porque você acaba distanciando as pessoas, isso não é legal. Então você e eu precisamos tomar cuidado para que o fator estudo não tire a nossa humanidade, né? A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Mas ela também diz em outras passagens que para ser sábio você precisa ter temor, ter senso. Isso passa pela percepção, passa pela postura, passa muitas das vezes pela omissão de certas coisas, pela tomada de atitude no momento certo. Isso está muito além dos livros, né? Os livros só dão parâmetros, talvez, para ajudar nesse processo, mas a sabedoria ela é muito mais prática e intuitiva. Devemos tomar muito cuidado com isso. Vamos em frente, vamos ao próximo tópico. Lembrando que é interessante que a família, né, de Gregor Samsa, que era o nosso personagem aqui do livro A Metamorfose, quando ele torna-se um inseto, ela passa a ter uma outra visão com relação à vida dele, com relação à pessoa dele. E aí o que acontece? Muitas das vezes a gente acha que está abafando, né? A gente acha que é a última bolacha do pacote, mas qual será a perspectiva que as outras pessoas estão tendo de você, né? E chega uma hora que os próprios parentes, aqueles aos quais ele sustentava, aqueles aos quais ele cuidava, né? Ele era o arrimo da família, ele trazia o sustento. Esses parentes começaram a ter vergonha dele e ele ficava só dentro do quarto. O texto da literatura diz que ele tornou-se um inseto gigante, né? E asqueroso, e até horripilante de se ver, né? Então, às vezes a gente tem que saber ter e provocar o próprio afastamento daquilo que nos prende tanto, daquilo que nos rouba a nossa humanidade. Outra coisa, gente, é o trabalho. Trabalho é algo sine qua non, não pode deixar de existir. O ser humano nasceu para o trabalho, né? Isto, o patriarca Jó disse, né, que o ser humano nasceu para o trabalho, assim como as faíscas surgem com o ar, com o oxigênio, né? E se você for olhar, né, na história epopeica do próprio Gênesis, né, em que há a queda e o banimento do paraíso, você percebe que ali, já no início da humanidade, o ser humano nasceu para o trabalho, para cuidar do jardim, para plantar, para podar, para também tomar do fruto, comer do fruto, porque digno é o trabalhador, né, do seu trabalho. Mas, quando isso é feito com exagero, aliás, nada do que é exagerado é bom, faz bem, né? Isso vai fazer com que você torne-se apenas mais uma peça da engrenagem. Aliás, você vai ser mais uma peça da engrenagem de qualquer forma, mas esta peça vai ficar muito desgastada. E à medida que você ficar desgastado pelo trabalho, será que a sua família vai se importar com você? Será que alguém vai ter paciência como a irmã de Gregor Samsa teve? Porque a única que teve paciência com ele na família, de cuidar e de vê-lo ainda como um ser humano, por mais que ele havia sido metaformoseado, né? Ele tornou-se um inseto, ela ainda o via como o seu irmão, né? Será que as pessoas vão te ajudar? Será que vão te pegar pela mão ou não? É difícil, né? Pensar dessa forma. Mas é um momento de reflexão nosso, né? Será que vale a pena trabalhar tanto, ficar sem comer, vender o almoço para comprar a janta, vender os tickets, né? Quando eu era office boy, eu vendia muito ticket para comprar, para poder pegar um dinheiro a mais, né? Ticket de passagem de ônibus, né? Mas até que ponto, né, vale a pena você trabalhar longos anos, né, sem ver seu marido, sem ver sua esposa, sem ver seus filhos, sem estar com quem você ama, sem estar com seus amigos, com seus irmãos?
né? E o próprio Salomão disse que tudo é vaidade. Trabalhar muito traz pesar e é vaidade. Nós não estamos negando o trabalho aqui, mas estamos trabalhando esse pensamento com a finalidade de termos equilíbrio para que nós não possamos perder a nossa humanidade. Nossa humanidade é muito importante. E olha que interessante, quando o chefe de Gregor Samsa vai até a casa dele e o ver naquela condição, ele fica assim, estupefato, ele fica horrorizado, e ele quer ir embora, e o besouro que abriu a porta, no caso, o inseto, não se sabe se é um besouro ou não, que é o Gregor Samsa, que é o nosso personagem, tenta mantê-lo ali para conversar com ele, mas o homem fica horrorizado. Ou seja, aí você vê duas situações. A visão que o próprio trabalhador tem de si mesmo, como um ser humano, porque afinal ele estava pensando, estava com as suas faculdades exercidas, mas ele não conseguia verbalizar. E nós vemos a visão do outro, e neste caso esse outro seria o seu próprio líder, né? Como que ele via Gregor Samsa? Ele o via como um inseto que ele era. Ele, afinal, ele havia se metamorfoseado, né? Ele estava na forma de um inseto. E ele não queria ficar perto dele em um minuto. E ele sai correndo pelas escadas e avisa que ele está demitido. Então, percebe-se que para o mundo que você vive, a parte, as pessoas que realmente se importam com você, que você se importa com elas, as pessoas que são do seu ciclo familiar, de amizade, de anos, pessoas que realmente têm um carinho, que nutrem um carinho por você, a parte dessas pessoas, pelas outras você apenas é visto como um número, como um rostinho bonitinho, e uma pessoa que tem um potencial que vão explorar ao máximo. E quando você não puder mais oferecer, o mundo é assim, meu amigo. Você que está me assistindo agora aí, está jovem, começando a vida, o mundo é assim. Você vai ser colocado de escanteio. Simples assim, né, Nani? E aí? Você está trabalhando muito? Qual é o seu projeto de vida? Desumanidades. Até que ponto deixamos ou somos humanos? E a partir de que ponto deixamos de ser humanos? Por mais que você coma, beba, você tem aí os seus 5 sentidos, você tem aí as suas necessidades fisiológicas, mas isso não vai te diferenciar muito de um animal, né? Vamos dizer assim, um animal irracional, se você não exercer a sua humanidade. Se você não exercer a sua humanidade. Eu estava em casa, aí eu falei, quer saber, eu vou comprar alguns livros. Faz tempo que eu não compro livros. Eu, na verdade, assim, eu doei 2 caixas grandes de livros para um amigo meu que eu discipulei. Foi quando eu parei de fazer teologia, né? Deu um tempo e fui fazer letras. E aí, com o advento da internet, muitos livros em PDF, eu resolvi ficar com livros assim muito específicos, os outros eu acabei doando, né? Acabei doando. Mas me deu na telha, poxa vida, nunca mais eu parei para ler, sentar e ler um livro. Agora estou tendo a oportunidade, eu comprei 3 livros bons, depois eu vou compartilhar com vocês. Estou tendo a particularidade, o prazer de sentar, que seja 15 minutos, toda noite, durante o dia, 5, 10 minutos, e ler sequencialmente uma obra. Isso é fundamental. Isso ajuda muito, a literatura ajuda muito você a respirar, a oxigenar a mente, a refletir a vida e ver as personagens diversas no mundo, em cenários diferentes, né? E te possibilita grandes viagens e grandes aprendizados. Mas lembre-se que o principal livro, o maior clássico de todos os tempos, chama-se Biblos, Bíblia Sagrada. Em inglês, The Bible, The Holy Bible, a Bíblia Sagrada, que é o maior livro de todos. E aliás, todo e qualquer escritor, toda e qualquer pessoa que aspirante a conhecimento, ou que respira conhecimento, versado em conhecimentos, vão sempre, em algum momento, citar versículos bíblicos, nem que sejam parafraseados, personagens bíblicos, se não literalmente, analogamente em suas obras, porque a Bíblia é o livro que mais inspira a humanidade. Vamos ao próximo assunto. Muito bem, não poderia deixar de falar sobre a religião, até porque Franz Kafka, em suas obras,
falando de aspectos que levam à desumanidade, ou anulação, anulamento da humanidade das pessoas, ele vai também falar sobre a alienação. E sabemos que a religião, por mais que tenha um papel importante social, cultural, espiritual, no caso, na vida das pessoas, e a religião é muito importante, independente de qual seja ela, né? Ela também é um fator alienador, porque se você estuda muito, você acaba se alienando, se separando, né, do mundo, se desconectando de certa forma. Se você trabalha muito, também, né? E se você procura viver uma vida religiosa, stricto sensu, né, ipsis literis, religiosa, você passa a ser aquele alienado que acaba sendo uma pessoa chata, uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, né? É semelhante ao torcedor de futebol também. A gente podia ampliar isso para muitas áreas. Eu apenas peguei 4 tópicos, já estamos no terceiro, mas podemos ampliar para muitas áreas. Você pega um jogador, um torcedor que só torce para um determinado time de maneira histérica. Então, onde ele vai falando a mesma coisa, provocando as pessoas, vai chegar uma hora que, a menos que seja um momento propício àquilo, que as pessoas vão se distanciar dele. Então ele vai se alienar, ou vai ser conduzido ao alienamento, né? Então temos que tomar muito cuidado, né? Temos que saber discernir o que o seu segmento vou dizer, doutrinamento, ensinamentos, né, que você segue. No caso, eu particularmente sigo os ensinamentos de Cristo Jesus, de Yahushua, e sei, eu preciso ter o discernimento até que ponto as pessoas que são líderes, que têm aquele determinado discernimento sobre os ensinamentos do Cristo, se aquelas pessoas têm coerência no que fazem, no que falam ou não. E quando elas não têm, eu não sou obrigado a aceitar. Eu posso respeitar, mas não sou obrigado a aceitar. Eu posso até conviver, mas eu não sou obrigado a aceitar. E então o que acontece? Quando a religião com os seus dogmas, quando a religião com os seus rituais, quando a religião com a sua, não vou dizer parafernália, porque parafernália torna-se algo muito, muito tátil, muito físico, mas com o seu conjunto, de práticas dogmáticas e até ideológicas, né? E quando isso acaba te sufocando e sugando o seu tempo para a família, o seu tempo para o trabalho, o seu tempo para os estudos, o seu tempo para amizades, o seu tempo para um lazer, o seu tempo para uma boa convivência com a sua família, ela está te alienando, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, eu acho que é aos Colossenses, ele diz sobre o processo religioso judaico, né, sendo utilizado no cristianismo naquela época. Ele está dizendo contra o judaísmo, né, o processo judaizante. As pessoas dizem, faça isso, não faça aquilo, coma aquilo, não deixe de comer isso, obedeça a certos rituais, você precisa participar de tais festas. E ele disse, olha, nada disso é cristianismo, né? Cristianismo é alegria, gozo, paz em espírito, isso reflete o reino de Deus. É claro que você que faz parte ou do cristianismo ou de uma outra religião, existe uma comunidade, existe uma questão de conduta moral, que já tem a ver com os princípios, não tem a ver com religião necessariamente. E você precisa estar somando, você precisa conhecer, você precisa comungar, você precisa ter a comunhão, mas fora isso, quando isso torna-se uma imposição, já é algo que vai te alienar. É o que acontece com a maioria das pessoas. E chega um momento que Gregor Samsa sai do sistema, né? Porque ele acorda um inseto. Ele já não tem conta para pagar, né? Por um lado, né? Ele está tranquilo, né?
vai ser sustentado, não tem conta para pagar, não tem chefe para prestar conta, não tem líder para prestar conta, não tem cliente para atender, também não tem subordinados para poder aguentar, porque a gente sabe que não é fácil. Só que também, por outro lado, ele está no ostracismo. Nós estávamos vendo os dois polos aí, né? Está no ostracismo, na vergonha, na humilhação, na indignação, ao passo de que dentro da sua própria casa ele não sabia o que acontecia, porque ele achava que o pai era uma pessoa muito desválida, que precisaria da sua ajuda, mas quando ele estava já se tornado um inseto, ele ouviu o pai dizendo: eu tenho umas economias e agora eu vou voltar a trabalhar. Quer dizer, então assim, ele estava tão alienado que estava desinformado. E às vezes a gente está tão alienado que a gente não sabe se o time de futebol ganhou ou perdeu, não sabe o que está acontecendo na política, não sabe o que está acontecendo, enfim, nos cenários mais amplos aí na sociedade, em algum segmento que você atua ou gostaria de atuar. De sorte que nós temos que ter uma visão ampla das coisas. E muitas das vezes a religião também é um fator de alienação, né? Mandar um abraço aqui, mais pessoas aí dando oi, Deus abençoe. Lucimar Bindaco, Josilma Ribeiro de Lima, Deus abençoe, um grande abraço. Último tópico de situações que levam à nossa desumanização é o lazer. Olha que coisa. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. O lazer. O lazer só é lazer quando você faz ele em momentos de vacância, momentos em que há um espaço, né? Um espaço na sua agenda, porque senão já não é mais lazer. Para um profissional de futebol, não é lazer, né? Eu, por exemplo, estou professor há 23 anos e, para mim, eu gosto muito do que eu faço, eu amo, né? Eu amo e tenho prazer. Mas quando você está cansado, aquilo torna-se uma obrigação e não é mais um prazer. Um futebol, se você joga todo dia, todo fim de semana, ou 3 vezes na semana, todo dia, não é um lazer, né? Se você pratica aí uma modalidade que seja, você vai ser um pintor, você quer aí chegar na terceira idade como pintor, pintando quadro, pintando set, né, Nani? Pintando tudo. Se você leva aquilo com muita seriedade, é bonito, você pode ter uma obra bonita, você pode se esmerilhar, e nada te impede de levar isso com seriedade, mas com leveza. Porque senão aquilo vai acabar sendo uma obrigação, vai roubar as suas energias, vai roubar a sua concentração. Percebe? Estamos falando aqui de equilíbrio. Então o que traz, o que mantém a nossa humanidade é equilíbrio. E o escritor dos salmistas disse assim sobre o ser humano: o que é o ser humano o que é esse ser humano para que Deus se importe com ele? Esse ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos. E olha que os anjos são seres celestiais e santos. E por mais que Jesus Cristo veio, isso falando na minha fé, né, para nos redimir, para nos comprar, para nos tornar santo, por mais que creiamos num reino eterno, na redenção de toda a humanidade, nós estamos num processo de santificação que não depende de nós. Então não adianta você querer ser melhor do que os outros ou não, porque eu e você somos apenas seres humanos, falhos e pecadores. Somos humanos. Não podemos ser desumanos e muito menos desumanizados. Ou, vou mais além, não podemos deixar-nos ser desumanizados. E muitas das vezes nós mesmos somos agentes dessa desumanização. Reflita sobre isso. Qual que é o seu lazer? Ouvir música? Tocar um instrumento? Aí, então, tem várias imagens aí. Jogar futebol? Nadar? Né? O seu lazer é fazer o trabalhinho de casa. Olha lá o martelo, lá, o hammer. O hammer em inglês. Olha lá o martelo. Olha lá a acoustic guitar. Os meus alunos de inglês estão me vendo aí. Olha lá. Soccer ball. Olha lá.
Se você faz tudo isso de maneira muito comprometida, isso vai acabar roubando, a depender do momento, o seu prazer, e você vai estar em desequilíbrio, e você vai estar perdendo a sua humanidade. Muito bem, chegamos ao final da nossa reflexão. Nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas. São 21 horas e 28 minutos. Eu quero fazer com você uma palavra de oração, seja onde você estiver, esteja onde você estiver, com base aí nesse versículo que diz: transformai-vos, renovai a sua mente, o seu entendimento, né? Para que você possa passar por essa metanoia de transformação na sua mente, e que sim, você possa ter uma metamorfose do momento de vida que você está. Talvez você esteja vivendo um momento de vida não tão agradável, não tão legal, não tão cool, não tão leve, mas vamos pedir a Deus para que a tua vida torne-se um pouco mais light. Não também fique tão sem fazer nada no ócio. Busque o equilíbrio, ok? Fechamos os nossos olhos, curvamos as nossas cabeças. Eterno Criador, Deus do universo que detém o buraco negro em suas mãos, Deus que está acima de todas as estrelas das galáxias e até dessa última galáxia que foi descoberta como um anel num grande universo. Senhor, em que acreditamos, Autor da vida, nos ajude a entendermos o nosso papel no universo e o nosso funcionamento, como diziam os estoicos, em meio à humanidade, em meio à própria existência, à natureza, que possamos fluir na vida e não nos arrastarmos pela vida. No nome de Yeshua, Jesus Cristo, em quem acreditamos, pedimos a tua bênção, que possamos refletir sobre as nossas atividades, sobre a nossa atuação, sobre o nosso encenar no palco desta vida, no palco da existência. É em nome de Yeshua que pedimos e te agradecemos, certos da resposta. Amém. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Até o próximo programa com outro tema super especial. Vamos em frente!